Boa noite a todos. Vamos começar uma live aqui incrível daqui a pouquinho com a Paty Barragan para falar sobre a química dos óleos essenciais. Oi, Olá, Paty. Boa noite. boa Como noite, você tá? Flávia. Tudo jóia? Tudo Bom estar aqui com você, ótimo. com esse pessoal todo animadíssimo nessa sexta-feira. Pois é. Vamos falar daquele assunto que todo mundo corre, né, em plena sexta-feira, que é química. Imagina, todo mundo ama. Não, você que vai fazer todo mundo amar, né? Espero que sim, né? Estamos Depois aí que para passar, isso. depois que passarem pela sua mão, vão começar a ter amor. Tomara, né? Tomara, porque a gente está aí falando da base de diálogo com as demais ciências, né? É o que traz ali a plausibilidade para os óleos essenciais, porque É, você que tem aí muito tempo de estrada, né, Fábio? É um grande mestre. Você sempre reconheceu o valor da química, né, do próprio olhar científico sobre os óleos essenciais. O que eu venho recebido até nas turmas mais recentes de quimiquices são pessoas assim que estão que viveram uma experiência de aproximação com os óleos essenciais como se eles fossem alguma coisa assim tão mágica que cai no descrédito, sabe? Cai nos preconceitos, cai ali no colo da pseudociência, né? Você percebe esse movimento, eu acho que vai passar, mas assim, eu também entendo a gente como um instrumento de transformação para esse momento, para retomar a credibilidade, o valor do conhecimento sério, científico, né, sobre os óleos essenciais. Como você viveu aí um pouco dessa experiência? Quando você começou, a aromaterapia era uma coisa meio assim, mágica, né? Ou tilelê, que o pessoal fala, né? Assim, só o pessoal mais conectado com a natureza e por aí. Bom, eu sou daquela época que tudo ligado à aromaterapia era muito novo, né? E naquela época a gente não tinha praticamente livro aqui no Brasil sobre o assunto, né? Os livros estavam começando a chegar, eram os livros mais antigos ainda, as informações muito rasas, e a gente também não tinha referências acadêmicas. Então, quando nós íamos dar alguma aula, né, eu falo nós porque tinham também já alguns colegas hoje que são daquela época, né, que estão aí no mercado, era muito complicado porque você não tinha referência para se embasar, você tinha que dar aula e ir à base de alguns livros, de alguma coisa ali da experiência que você vai adquirindo em curso aqui e ali. Então, isso era um elemento muito desafiador. Para mim, naquela época, eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, sempre gostei muito de ter algo palpável, né, na informação que eu estou passando, para poder ter uma certa segurança de que eu não estou passando algo que vai prejudicar alguém ou que seja até mesmo uma viagem aí, né, um negócio que a gente está viajando na maionese. E é que acaba acontecendo, né? E se a gente pega alguma informação que a gente não checa, ainda mais agora, né? Você jogar no Google as informações, até enganando as pessoas, inventando um artigo acadêmico que não existe. Então é meio complicado. Mas naquela época, então, eu fui atrás da química justamente para ela me dar essa segurança em relação aos óleos essenciais, para entender a composição deles, porque na primeira vez que eu recebi óleos importados, na hora que eu peguei um alecrim aqui no Brasil, não sabia nem direito qual país que era, mas acredito que era óleo essencial. E aí quando chegou para mim lá de fora, o óleo mesmo, né, chegou uma garrafa via Inglaterra, mas que era da Espanha, tinha um cheiro fresco, muito gostoso, e depois veio um da Índia. Quando eu cheirei o da Índia, já era totalmente diferente. Era alecrim, você percebia o cheiro da planta, mas não era aquele cheiro canforado. E aquilo me deu um toque, né, de raciocinar assim, poxa, esse óleo tá diferente do outro, né? Assim, tá mudando esse cheiro, esse odor, alguma coisa tá mudando. E foi então aí que eu me embrenhei mesmo no estudo da química. Eu sempre fui um apaixonado por ler, né, pelo assunto da farmacognosia, farmácia, química, os assuntos todos correlatos. E foi aí então que eu fui chegando na questão até dos quimiotipos,
né? Eu fui a primeira pessoa no Brasil, acredito, a falar sobre quimiotipo, pelo menos até a época eu não via nada no Brasil na internet, em canto nenhum, nem em livros. Então foi um conceito que eu comecei a descobrir a partir da literatura francesa e fui trazendo isso aqui. Inclusive, na época, eu tive pessoas que me criticavam muito, dizendo que isso era uma bobagem, que alecrim é alecrim, que tal coisa, e que não tem nada desse negócio de quimiotipo, que tem invenção do Lázaro. Olha, Falavam isso para mim na época. Né? Hoje isso mudou. As pessoas agora já têm como se diz, né? A boca calou porque perceberam que realmente as coisas são diferentes, né? Você não pode considerar o óleo sem desconsiderar a química dele, porque ela vai mudar e vai influenciar totalmente aí o resultado terapêutico. Então, eu percebo que assim, naquela época para te ser sincero, era muito pior do que é hoje, né? E a questão também o fato das pessoas não acreditarem, né, também era muito mais marcante, mais estigmático, porque a aromaterapia, ela chegou no Brasil ali, foi vindo dentro de um contexto muito esotérico. A gente estava saindo daquela fase ali dos anos 80, anos 90, que vem com o movimento hippie, vem com aquela coisa da nova era ali, e ela veio um pouco embrenhada com isso. Então, assim, tinha, óbvio, alguns aspectos interessantes, né, para depender da crença de cada um, mas a gente tinha ela muito misturada com aquelas coisas de receita de magia, de pega marido, afastar mal olhado. Não que essas questões não tenham sua validade, mas isso cria uma descredibilidade quando a gente está querendo introduzir isso na perspectiva de um médico, de um farmacêutico, de um profissional de saúde, porque fica parecendo que a gente está mexendo com uma coisa que é fantasiosa, né? Então, assim, eu percebo que também naquela época que não existia de artigo acadêmico, ao longo desses 20 anos, cresceu muito, né? E cada ano que passa é mais e mais. Então, isso ajudou muito também a consolidar um certo respeito e credibilidade. Falta mais matérias, mais artigos a serem feitos, principalmente com estudos clínicos com seres humanos, isso está faltando muito ainda. Eu acho que esse está sendo o calcanhar de Aquiles atual, porque pesquisa não está faltando, só que ter pesquisa feita com grupos humanos, principalmente os estudos mais rígidos, né, com duplo cego, randomizado, até esses estudos que já envolvem fase 2, fase 3, em situações mais críticas, né, de problemas de saúde, isso está faltando. E aí esse calcanhar de Aquiles, que quem pega, né, essa parte de questionar a própria ciência, né, quando os estudos não são muito extremamente blindados ali e vão a esses limites, né, de não permitir nenhum risco de interpretação duvidosa, esses estudos eles ainda falham, porque a gente não tem ainda abertura. Não vou dizer que isso é falta de interesse, tá? A gente tem pesquisadores que têm interesse de fazer, mas nós temos um preconceito muito grande dentro da academia ainda por parte dos conselhos de ética, porque algumas plantas, né, o próprio conceito que você acabou de colocar, né, no iníciozinho, né, de que a pessoa vai ter um preconceito da aromaterapia. Dentro de um conceito de ética, a gente já tem uma pessoa armada ali em cima da mesa, na hora de fazer uma liberação, dar uma opinião em relação àquele estudo, se ele vai ser aprovado ou não, em relação a não acreditar naquilo, a já ser cético contra aquilo. E aí a pesquisa não passa. E aí é por isso que quando alguém fala, não tem provas científicas para poder validar a aromaterapia. Tá, gente? Vamos ajudar a ter prova, porque enquanto continuarem negando a possibilidade da prova, a gente vai continuar não tendo. A gente vai continuar sabendo que funciona porque as pessoas usam, mas a prova não vai vir nunca, né? E aí, muitas vezes, essas provas, elas precisam desses apoios acadêmicos, porque os estudos isolados, eles são muito caros. São estudos, às vezes, que envolvem uns milhões de reais, né, em relação aos tipos de testes e outras coisas que são feitas. Então, é mais ou menos por aí, né, eu contando um pouquinho dessa minha história e essa perspectiva de lá para trás até aqui hoje, né, no presente momento. Eu tive uma experiência recente muito interessante, porque eu fui convidada pelo Cefet aqui de Minas Gerais para dar uma palestra. Eles pediram que eu trouxesse um tema que relacionasse química e óleos essenciais, né? Coisa difícil para fazer, porque era a Semana da Química, né?
Então, uma palestra para técnicos e graduandos, né, em Química lá do Cefet. E aí eu peguei um roteiro que eu gosto de utilizar, inclusive passa ali por Linda Buck, Richard Jackson, né? E a ideia de óleo essencial é um cheirinho. Então, eu aprendi com você, né, a trabalhar esse conceito. E é uma das coisas que eu acho que realmente traz o óleo essencial para outra categoria. Mas aí, a hora que eu pisei lá, vi aquele monte de universitário, eu falei, meu Deus, acho que eu trouxe um negócio muito simples. E ainda juntou que na hora que eu comecei, eu perguntei assim, o que vocês acham que é óleos essenciais? O pessoal participando e trazendo a linguagem química, compostos orgânicos, para assim, tateava a ideia, não é o clássico que a gente usa na definição, mas veio com muito peso, né? Da linguagem química, eu falei, nossa, agora realmente eu realmente escolhi um negócio muito simples para lidar com eles. Aí embalei lá, fui conversando, trazendo as informações. E aí, nesse roteiro, né, que até eu uso também, usei ontem na maratona, eu vou mostrando justamente a relevância, né, do olfato, essa descoberta, o que isso traz e como é que a gente sente cheiro, que o cheiro não é alguma coisa muito simples, né, envolve muita química, muita fisiologia, né, e só a gente que tem nariz tem esse privilégio de sentir, de ler a informação dessa maneira, né, com esse instrumento. E aí, coloquei uns para eles experimentarem chocolate, óleos essenciais, por aí vai. E aí, no final, na hora que a gente já estava arrumando as coisas, a professora que estava, né, de apoio, e as outras professoras que estavam ali também, da faculdade, virou para mim e falou assim, nossa, que interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Abriu para mim uma porta, eu fiquei assim, parada na parede olhando, falei, nossa, e eu achando que era um negócio simples, né? Porque eles já chegaram falando muito bonito, mas de fato é um conhecimento que hoje eu falo muito sobre isso, né? Mas eu tive o privilégio de aprender com você, porque a gente não tem outro espaço para trazer esse tipo de relevância. Até a farmácia, né, que vai ali trabalhar com plantas, né, a biologia que vai trabalhar com plantas, quando pega óleo essencial, tateia, né, vai ali muito superficialmente, né, traz algumas propriedades, mas de uma forma muito mais generalista do que quando a gente pega, por exemplo, esses livros, né, franceses, que eles gostam de dar química mesmo, dão valor, um nome para as moléculas, os quimiotipos, aquele negócio assim, bem mais... É outro tipo de visão, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, onde que eu vou estudar se eu fizer uma graduação? Onde que eu vou aprender isso? Não aprendo em lugar nenhum. Ainda não aprendemos em lugar nenhum. Né? Exatamente sobre essa forma de ver e fazer ciência. Então, esbarrar nesse preconceito ainda é uma coisa muito, muito... Parece que é uma parede enorme, né? Mas eu brinco também com os alunos que a gente está vivendo as páginas da história. Porque, querendo ou não, essa pressão, que hoje é um grande mercado, né, Fábio? Já era um grande mercado por causa da perfumaria, da cosmética, mas assim, em relação ao uso terapêutico de óleos essenciais, tem sido feita uma pressão cada vez maior. E eu acho que sim, essas respostas vão acabar vindo mesmo, né? A gente tem um enfrentamento contrário, né? Até por um discurso que vem assim trazendo o óleo essencial como uma panaceia. Responde tudo, resolve tudo, né? E aí ninguém fala. Eu já escutava isso desde que eu me formei professora de química para diversos contextos. Mas aí pego o óleo essencial e pego o óleo essencial e falo assim, esse é um produto que não tem química. Eu quase morro, sai da cadeira. Nossa senhora, não tem química, tem o que lá dentro, né? Se não tem molécula, como é que vai funcionar? É vácuo, né? Isso aqui não tem química. Então fica parecendo que é um negócio que você quer dar crédito para uma série de propriedades, e um dos pontos assim que os acadêmicos que não estão envolvidos, né, diretamente com isso, que eu também já percebi que eles têm essa fragilidade assim, de crença, é por quê? Porque a gente tem um óleo essencial, esse do Folhas, mas vamos supor que seja lavanda, um dos mais estudados, né?
a lavanda, você usa para isso, para aquilo, para aquilo outro, não sei o quê. Aí fica parecendo aos olhos de quem já não está muito bem para acreditar que é uma grande bobagem, né? Como que um óleo essencial vai servir para um monte de coisas? Porque já não entende de receptor. Não sabe como é que aquilo ali chega no nosso organismo. Né? Ah, é um cheirinho, não sabe a complexidade que é um cheiro, não parou para pensar sobre a complexidade de um cheiro, que rendeu um Nobel, né, de medicina e fisiologia. Então não é pouca coisa. E aí, ainda mais pensar, né, nessa perspectiva também que você traz e que vai estar trazendo nesse curso, né, na formação de aromadermatologia, é realmente ali o óleo essencial virando as chaves, né? Virando as fechaduras. O que é isso? De onde vem, né? Isso começa realmente nesse nosso sentido do olfato. Então, não, isso aqui não tem química. Quando a gente pensa, né, em químico, produto químico, e isso que eu acho muito interessante no livro da... Cadê o meu livro? Anda aqui. Vou derrubar o meu enfeite ali. O livro da Sue Clark, é que ela termina o livro cheia de fichas químicas. Químico mesmo, densidade, temperatura de ebulição, temperatura de difusão, propriedades químicas, né? Então, o óleo essencial como um produto químico. Então, isso traz uma outra perspectiva, porque a gente tem a sensação, a gente, não eu, né, mas assim, no senso comum, de que o que é químico é tóxico, o que é químico é essencialmente ruim, né? Então, por que os óleos essenciais seriam produtos químicos? Por que, Fabiana, os óleos essenciais seriam produtos químicos? Porque eles são compostos por componentes químicos. A gente pega aqui um rótulo lindo, maravilhoso, os rótulos que eu amo, né? Dá um livro, né? Cada rótulo dá um livro, né? A gente lê com os óculos da química, a gente lê com a linguagem da química, mas isso também não é pouca coisa. Isso mostra que a gente tem informações que a maior parte das pessoas não domina, porque tem preconceito, porque não foi alfabetizado devidamente na linguagem da química, porque teve uma relação com a química de forma ruim. Então, várias pessoas, né, eu amo paixão o livro do Dominique Bauman, né, que assim, me achei nele aqui, né? Mas várias pessoas falam comigo assim, aquele primeiro pedaço, eu fiz assim, pulei. Por quê? Porque acho que é um negócio de outro mundo. E realmente, da forma como as pessoas chegam, né, passam pela experiência da química, ela fica muito presa ali mesmo no medo, nas provas, no ensino médio, às vezes vê alguma coisa na faculdade, mas é sempre aquilo ali no estereótipo do afastamento. Porque você conhece, Fábio, algum filme, alguma série, algum desenho animado que seja, que tem um químico decente? Não. É, É tudo doido, é todo descabelado, doido. desconectado com a realidade, que fala as coisas que ninguém entende. Ele também não entende o mundo, parece que está lá. Não só o químico, né? Mas os cientistas são retratados dessa maneira. Então, a gente constrói, né? A gente não, né? Porque eu não estou nesse movimento, mas é construído no imaginário das pessoas que aquele negócio é muito longe. A palavra química já é de coisa tóxica na cabeça das pessoas. Ainda junta que o químico é um doido, o professor de química queria me dar bomba, então as pessoas falam, eu não vou mexer com isso nunca mais na minha vida. Foi a sensação que eu tive com a quântica, por exemplo. Porém, fui mexer com a quântica também. Isso é história para outro dia. Aí você fala assim, nossa, mas óleo essencial então não pode ser químico. Pode, porque ele é lido, né? Ele é interpretado, ele é conhecido, ele é descrito, né? Aqueles componentes a partir da visão dos óculos da química, né? E isso traz para a gente, o que eu falo muito da autonomia, né? Dessa confiança. E mais do que isso, nesse movimento que a gente precisa para trazer o resgate, né, da confiança, da credibilidade, da aromaterapia e dos óleos essenciais para todo o seu potencial de conhecimento, de uso, a gente precisa se valer de aspectos que são palpáveis para a ciência, que são palpáveis para a academia.
né? Então, é realmente falar das moléculas, mostrar a relevância das moléculas. E aí, esse choque que eu tive, né? Assim, nossa, mas falar realmente de receptor olfatório, de olfação, de nariz, foi chocante para a graduação. Aí mesmo as pessoas não têm acesso a esse conhecimento, né? É, Então, verdade. já tem aí essas questões para trabalhar, né? Mas eu queria, Fábio, que você trouxesse uma coisa que eu aprendi muito assim, com você e continuo aprendendo, né? Quando a gente olha para a história do uso dos óleos essenciais como ferramentas terapêuticas, ali realmente depois da questão de HTFC, né? A gente percebe ali na história que ele nasce o uso terapêutico, eles conseguem ali fazer os primeiros experimentos, né, assim, formalmente falando, muito embasados na fitoterapia. Sim. Então, a aromaterapia, vamos dizer, clássica, né? Assim, ela nasce nesse berço da fitoterapia e foi esse conhecimento que permitiu que as pessoas pudessem usar nos cabelos, na pele, internamente, né? Que a galera saiu tomando óleo essencial, porque essa visão composicional trouxe para eles essa segurança, né? Mas como que você percebe essa relação histórica ali do óleo essencial, desse primeiro momento de percepção terapêutica ali nascendo nos berços, né, nos braços de um químico, até você, né? Então, eu vou puxar esse gancho até para um momento mais recente, porque hoje eu percebo que a gente está vivendo um momento transitório de conceitos em relação à fitoterapia. Tá? Vou pegar primeiro dela para me chegar lá na aromaterapia voltando para trás. Quando eu era criança, eu peguei o finalzinho de uma época que a fitoterapia, eu acredito que ela era mais respeitada. A gente tinha no Brasil, por exemplo, chás sendo vendidos de uma forma mais livre, a gente tinha muita tintura, nós tínhamos uma outra perspectiva, até o programa do Silvio Santos, eu lembro, tinha marca vendendo fitoterápico lá online. Aí veio o governo Serra, que cortou tudo. Eu cheguei a uma época para visitar uma estrutura de uma fábrica que faliu naquela época, era até com interesse de alugar para Laszlo e acabou não dando certo, mas essa fábrica era uma fábrica imensa, eu não lembro agora mais o nome, mas era de uma empresa de fitoterápicos naquele momento. E essa empresa chegou também, e até no Silvio Santos, que eu me lembro. E eles tinham chá para os rins, tinha chá para um tanto de coisa. E aí o governo Serra deu, naquela época, um ultimato, assim, eles tinham até o dia tal para poder apresentar todas as provas clínicas de que funcionava, que não era tóxico, né? Só que assim, o prazo era tipo, nós estamos agora em outubro, era até o dia 1º de janeiro. Quem vai conseguir fazer isso, fora que os estudos clínicos são caríssimos, né? Foi um golpe, na verdade, feito pela indústria farmacêutica para destruir o mercado de fitoterápicos. E isso realmente aconteceu. Eles acabaram com o mercado de fitoterápico. Quem conseguiu se adaptar e sobreviver foram poucas empresas. A Herbarium é um desses exemplos de empresa que conseguiu sobreviver a essa época. Existem algumas poucas outras. E ainda assim sobreviveram com produtos restritos, poucos produtos naquele momento que foram se ampliando gradualmente o portfólio. A base, eu acredito, também de muita batalha com a Anvisa para poder ir incorporando essas ervas também dentro do portfólio. Aí depois a gente vê que essas plantas começam a poderem ser utilizadas, né, como extratos pela área magistral, pelas farmácias de manipulação, pelo menos isso. Porque senão, se eles tivessem também destruído, porque tentaram acabar com as farmácias de manipulação aqui no Brasil inúmeras vezes, a gente já não teria nem fitoterápico mais para comprar a nível de encapsulado. Né? Estaríamos literalmente na Idade das Trevas, né? Na Inquisição da Idade Média das plantas. Então, quando a gente vê isso, né? Naquela época eu percebia, quando criança ainda, que era muito comum as pessoas falarem tomar uma tintura, era uma coisa que não era tão preconceito, existiu tanto preconceito quando foi vindo um certo tempo.
Aí passou um período que isso começou remédio, 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 só remédio funciona. Então começou a mudar essa perspectiva. Não se encontrava, eu falo isso é porque pulou uma geração para outra, sabe? Uma geração que já era da minha mãe, que isso era comum, de repente veio a minha, que eu lembro um pedaço, mas depois isso foi cortado. Aí já veio a geração depois, o meu filho, que já nasceu sem isso, e agora está numa outra geração vindo e que não existe planta, né? A gente está com aquele projeto lá no zoológico aqui de Belo Horizonte, no Jardim Botânico, amanhã até vai ter o nosso cultivo, que é um jardim aromático, de plantas aromáticas medicinais. E ali a intenção da gente resgatar o conhecimento etnobotânico, de podermos até ter crianças de escolas, né, indo até lá, os professores levando, para que a gente consiga resgatar essa memória. Porque os jovens hoje não sabem para que serve planta nenhuma, isso está sumindo, né? E curso de fitoterápico ficou meio fechado. Antigamente a gente via muito panfleto, muita coisa de fitoterapia, cursos aqui em BH. Eu lembro da época do Marcos Guião, que dava muita aula de fitoterapia. Cadê os cursos? A gente vê muito pouca coisa rolando, sabe? Até tem cursos online, tem boas pessoas aí, profissionais excelentes que estão dando aula, mas a coisa ela deu uma dispersada e aí ficou meio num contexto muito farmacêutico. Não que não tenha que ter, que eu acho que a fitoterapia merece os olhos do farmacêutico, né? Mas a fitoterapia ela é a nossa origem de cura dentro da mãe natureza. Se a gente for olhar os índios, a gente for olhar antes de surgir a farmácia, né, os conceitos da química, e a própria medicina, o que nos curava eram plantas. Então, foi arrancado do ser humano a capacidade dele de se autocurar. Né? A gente perdeu o nosso conhecimento em mãos de poder saber qual chá de planta que eu posso, qual erva que eu posso ter na minha casa para tratar de um enjoo, de uma dor de cabeça. Então, quando surge a aromaterapia, ela surge numa época que a fitoterapia ela era muito valorizada, foi antes, né? Foi a época lá da minha avó e depois da minha mãe. Então foi numa época que existia essa valorização, porque a gente estava ali na década de 20 com a indústria farmacêutica surgindo. Tinha uma briga muito grande ali com relação aos antibióticos, né, aos anti-inflamatórios, todo mundo correndo para patentear e cada vez mais querendo se investir nisso para poder esse tipo de produto ser o produto que predominasse dentro das universidades de medicina. E dali para frente a gente começa a ter um distanciamento, porque cada vez mais a medicina, todo mundo que era formado na faculdade até aquela época, aprendia extrato de planta, porque eram os boticários. Ele receitava, a pessoa ia no boticário comprar. Então, o que o camarada ia comprar no boticário? Ele ia comprar o extrato de uma planta, ia comprar uma tintura, ia comprar uma água, que era o hidrolato, às vezes até um óleo essencial, né, pastilhas de rosa macerada, isso era o que se comprava. De repente, tudo sintético, isolado, concentrado. Né? Vem a era das sulfas, que foi a época que pegou aí as guerras mundiais, né, que era o antibiótico da época. Ali a gente passa por um afastamento cada vez mais da geração dos médicos daquele período. Então, todos os médicos começaram a esquecer que existia aquilo, porque essa questão do uso das plantas ficou nos médicos velhinhos de cabelo branco. Quando eu era criança, eu lembro de médico indicando chá de planta para minha mãe, quando às vezes levava para algum problema. Hoje, a gente vai ter os médicos holísticos fazendo isso, né? Os nutrólogos, alguém nessa linha, porque o médico de academia, ele sai acho, com preconceito. Mas há 100 anos atrás era só isso que se aprendia. E aí, quando a gente chega na aromaterapia moderna, no momento atual, a gente já começa a ter uma aromaterapia que mistura, num certo período, um pouco de esoterismo. De repente, ela renova, vem agora com um conceito mais científico, né? Acho que a gente está num bom momento. Mas, quando a gente olha ela dentro da perspectiva comparada à fitoterapia, a fitoterapia hoje ela é mais respeitada, apesar da população ter perdido a ferramenta de cura mais fácil nas mãos delas, que são as ervas, isso ter ficado mais na mão de cursos, né, de pós-graduação, de farmacêuticos, de médicos, que é o conhecimento das plantas medicinais, e aí é esse meio que acaba dando uma certa credibilidade para a fito, né, porque vai se estudar química, exatamente esse ponto da nossa live. Quando chega na aromaterapia, se os próprios profissionais que estão nesse nicho, eles começam a também enxergar de uma forma preconceituosa os colegas deles.
porque começou a se dissociar a aromaterapia da fitoterapia no decorrer do tempo, né? Talvez porque a gente tem formas diferentes de utilizar o óleo essencial, a inalação é uma delas, e a gente tem um certo preconceito com esse sentido, né? Poxa, a pessoa vai cheirar e vai ficar curada, nariz cura alguma coisa, entrar alguma coisa pelo nariz vai melhorar algum problema que eu estou tendo, né? É um sentido no ser humano muito esquecido e nós mesmos temos muito preconceito. Então, assim, nesse contexto todo que eu te falei, tudo envolveu química, né? Envolveu a química dos sintéticos, envolveu a química do natural com a fito, envolveu agora com a aromaterapia, e a gente está no momento de transição. Esse momento de transição de conseguir enxergar que a aromaterapia é, de fato, uma parte da fitoterapia, mas ela, ao mesmo tempo, não é, porque é um produto tirado da planta, separado dela de outros compostos fitoterápicos e que tem possibilidades, por ser volátil, de ser empregado de outras formas, né? Então isso vai além da fitoterapia convencional, é como se fosse um ramo dela, mas ele acabou sendo retirado, não se colocou muito como um ramo. E talvez hoje voltar a ser um ramo é uma perspectiva utópica, né? Porque isso eu acho que é impossível. E se virasse também, talvez fosse abraçada pelos médicos e seria mais uma coisa perdida pela população. Talvez a gente, daqui a um tempo, se isso ocorresse, a gente não poderia nem estar falando de uma live dessa, porque não seria liberado mais as pessoas comuns estarem tendo acesso para comprar um óleo essencial, né? Teria que ter uma prescrição médica, isso e aquilo. Então, é mais ou menos essa minha perspectiva que eu acho que posso contribuir, né, falar em cima da pergunta que você fez. Bacana e assustador, né? Assim, porque eu vejo que, por exemplo, esses, né, o Dudu, o Dr. Jean-Pierre, a Danielle Festi, eles usam vias farmacêuticas mesmo, vias médicas de aplicação de óleos essenciais. Tanto que tem um deles que fala, nós temos a via assim, assado ocular, intranasal, aí assim, nossa, o pessoal pula mesmo esse parágrafo, porque está escrito ali de todo tamanho, né? O livro o livro do Catefosset, desculpa te interromper, tem um trecho lá que fala de injeção intratraqueal. Eles davam injeção aqui na traqueia da pessoa, com óleo Nossa, essencial. Então, assim, o pessoal daquela época, eles eram roots mesmo ali. Era um negócio que hoje em dia o povo está preocupado com fulano de tal, ciclano que está ingerindo óleo essencial e passando mal. Imagina naquela época. não, assim, nessa tranquilidade de saber também o que é aquilo, né? Dentro de uma perspectiva, assim, isso é um extrato de uma planta. No caso, é um extrato volátil, né? 100% produto de planta, que vai diferenciar de a gente extrato glicólico, alcoólico, extrato aquoso, que você tem um solvente, né? Ali no caso, não. No óleo essencial, ele é 100% moléculas voláteis, né? Então, diferencia também por isso, mas a gente vê como é que eles têm essa. Isso trouxe também essa facilidade de usar os óleos essenciais para benefícios terapêuticos, porque bebeu dessa fonte, né? Então é importante realmente que a gente entenda que a materialidade, né, essa nossa capacidade hoje de escolher, porque a gente vai falar do inalatório, né? Até na live que eu estava fazendo hoje de manhã, né? Falei sobre a questão da respiração, da congestão, estava mostrando as químicas, até do alecrim mesmo. E tal, maravilha, não sei o quê. E falei, gente, não vamos esquecer de aplicar também, porque a gente precisa tratar questões inflamatórias que estão mais para dentro, que estão aqui, né? O próprio desconforto respiratório é uma via de acesso, de tratamento. Não é só ficar. Uma vez uma pessoa me perguntou até esses dias, Patrícia, eu já usei o aroma stick e eu continuo congestionado. Falei, mas se está congestionado, o aroma stick é muito pouco, né? E não, É, assim, tem uma coisa. assim, É, brigando, tu consegue vencer, é pouquinho é, demais, né? É sim. muito. Uma gota dentro do aromastico, não, aí realmente está muito pouco, né? Então também tem um pouco disso. Eu sempre falo assim: vamos voltar para as bases, porque eu tenho medo de usar alecrim, eu tenho medo de usar esse óleo essencial. Vamos voltar para as bases, não tem erro, não tem erro. Né? O pessoal fica chocado aqui com os limites do Dominique Baudou, realmente, para a prática que mais difundida aqui no Brasil, você sabe disso, você viveu essa experiência de ser coisa do menino Fábio, né? Mas tem aqui,
os limites que eles consideram para todos esses 100 óleos essenciais. Já dá para a gente ter uma ideia, né? Uma base de como é que, de onde não fugir, né? Assim, porque para intoxicar com óleo essencial realmente pode acontecer, mas é um limite grande, né? Para a grande maioria dos óleos essenciais, né? Tem que fazer muito errado. Mas infelizmente a gente tem visto casos assim. O que tem pipocado muito para mim, infelizmente, são queixas de pediatras com as crianças com a pele sensibilizada pelo uso do óleo na banheira, sem dispersante adequado, né? Às vezes com dificuldade respiratória, com abaixamento grave de pressão. Então, isso tudo não é terapêutico, né? Então, os óleos essenciais não tem bula. Eles não têm efeito colateral? A gente não tem isso? Que olhar para esse aspecto deles é um aspecto químico, se a gente pensa por aí. Justamente, eles fazem bem ou fazem mal por conta da química, né? E se a pessoa que vai utilizar eles tem uma certa objeção ou dificuldade de estudar química, de aprender o que tem ali dentro, né? De entender o que é um cineol, o que é um óxido, o que é um fenol, qual o nível de reatividade que um ou outro vai ter, né? Por que tem essa reatividade, que aí você vai entender por conta da estrutura da molécula. Se isso não é receptivo por parte do estudante e do praticante, fica complicado, porque vai chegar uma hora que essa pessoa vai fazer mal a alguém. Ela vai achar que sempre vai ser bom, nunca vai fazer mal, e vai começar cada vez a exagerar mais. Porque como que começa? Começa assim, você vai começar a usar com algumas pessoas. Essas pessoas, às vezes, você usou, não fez mal. Opa, dá para mim aumentar um pouquinho a dose. Daqui a pouco você entusiasma, né? Daqui a pouco a sua mãe que já era para ter usado 3 já está usando 10 gotas. E aí vai indo, né? Aí daqui a pouco você pega um pela reta que é mais sensível, que tem uma genética diferente, que tem alguma condição adversa, né? Ou algum fator, aí começa a ter os problemas. Fora que os cursos, né, eles são muito... Tem muitos cursos superficiais pela internet afora, hoje em dia tem de tudo, né? E também as próprias informações na internet, igual esse caso aí da banheira, né? Custa a pessoa que vai aprender a usar, vai escrever, né, ou passar para alguém, explicar que o óleo tem que ser previamente diluído para jogar na água, que óleo não dissolve em água, vai boiar, e aí na hora que você entrar na água, a sua camada lipídica da pele vai atrair aquelas gotículas, elas vão colar intactas na pele, e aí você vai começar a ter um fervor de quemadura. Custa a Falar. pessoa. Isso é o básico antes de você indicar alguém pingar na banheira. Se você não tem essa noção, se você simplesmente aprendeu isso pela internet ou porque fez um cursinho desses aí, mequetrefe de R$ 10, R$ 30, sei lá quanto que é que tem pela internet aí fora, tem uns até de graça, realmente vai começar a ter um problema, né? E esse tipo de situação, Patrícia, é tão grave que está chegando mesmo no SUS, porque está tendo profissionais também no SUS chegando com esse despreparo, né? Então, como se diz, né, a grande maioria é com preconceito. Quando eu gravei até aquela chamada para o seu curso e te elogiei, né, e já comecei a live também falando, porque eu enxergo isso nos aromaterapeutas. A grande maioria deles tem uma certa tendência a ter esse medo, essa dificuldade de entender a química, porque tem trauma, às vezes, da escola, né, às vezes até tomou bomba em química. Quando foi? Mas quando eu te elogio você, não é um elogio porque você é minha amiga e trabalha comigo na empresa. É porque realmente, de fato, você tem um dom, né? Posso assim dizer, acho que o dom do professor é um dom divino, um dom espiritual, né, que a gente recebe de Deus. E você tem esse dom de conseguir pegar algo tão complexo, tão difícil, transformar isso de uma maneira fácil na cabeça das pessoas, para que elas consigam sair até destraumatizadas de um curso de química, né? Para que elas consigam aprender. E, e também trazer isso por mais que você simplifique, você também consegue trazer isso de uma maneira profunda também, porque não é uma aula superficial. Eu tenho várias pessoas que de vez em quando as pessoas comentam, né? Fiz curso com Ciclano, com Beltrano, com não sei quem, e é unânime sempre que alguém vem comentar, te elogiando em relação a esse diferencial,
que ao mesmo tempo que você pega, faz ali, o povo põe a mão na massa até para montar os bonequinhos ali com a estrutura da molécula, né? Saber onde que encaixa, por que que encaixou aqui, encaixou ali, para poder aquela molécula ser mais ou menos reativa ou causar tal efeito, né? Então isso realmente uma característica muito diferenciada sua, e a gente está aqui na live justamente para poder falar, né, desse diferencial do seu curso, para que quem aqui esteja nos ouvindo e estude química, né, dos óleos essenciais, ou quer aprender sobre isso, às vezes está na área da aromaterapia e está dentro do assunto assim meio boiando, às vezes já fez um curso, ficou meio assim, né, porque o assunto não... Às vezes a pessoa não tinha esse dom, vamos assim dizer, né, que eu acho um dom divino para simplificar, e eu tenho certeza que se não fez um curso com você cair nas suas mãos, vai sair com uma outra perspectiva, né? Então, isso acho que é um dos pontos principais aqui que eu queria deixar essa recomendação para quem está nos assistindo. Obrigada, Flávia. Eu fico sempre muito lisonjeada quando tenho, né, essa graça de receber uma pessoa que me inspira mesmo, né? Assim, quando eu cheguei no mundo dos óleos essenciais, eu quis aprender, tive esse privilégio, né, de aprender, de tirar minhas dúvidas, de mergulhar mesmo. E eu falo com as pessoas quando eu estou apresentando o curso. Foram 3 pessoas que foram fortemente responsáveis para que a gente tivesse hoje essa possibilidade, eu pudesse de fato realizar a escolha do meu coração, que é ser professora, né? Eu fui desligada de sala de aula e em 2018 fiquei muito doida, assim, perdidona mesmo, porque eu tinha me preparado para ser professora e eu era realizada, eu não escolhi sair, eu fui saída, né, por condições assim. E ali, naquele momento, os óleos essenciais já estavam, né? Então, uma pessoa que falou, não vai, seu coração tá mandando, vai, foi meu marido. A outra foi a Vani. E depois, quando a gente, né, se conheceu formalmente, você falou assim, até no dia lá do Aroma Day, você falou, quem sabe, né? Você não vai ensinar química, sair Brasil afora, falando sobre isso, você gosta tanto, né? E eu guardei aquilo no meu coração, e se não fossem esses 3 momentos de confiança, até maior do que o que eu tinha para me fazer noção do que é que estava acontecendo naquele momento, né? Eu estava num vórtice ali, e eu realmente mudei, né, a minha atuação profissional, eu fui em direção aos óleos essenciais, mas eu tive o privilégio de continuar no espaço de ensino e aprendizagem, né, nessa ponte. E o curso nasceu graças a algumas pessoas específicas, e uma delas foi você, que falou, não, faz mesmo, vai fazer. Te mostrei os primeiros... Ai, depois daquilo ali, o negócio cresceu mais um bocado. Suas slides estão lindos agora. Pelo que eu vi lá no Cearoma, tá um espetáculo. Aí, então, um pedacinho daquelas coisas ali eu levei também pro pessoal do Cefet, né? Assim, pra ir quebrando essa, o que é um óleo essencial mesmo, né? Então, ter esse privilégio, assim, de hoje, né? Poder estar com alunos, né? Não só dentro do Brasil afora, mas a gente tem alunos também que estão fora do Brasil, aí em quimiquices, é algo que eu não imaginava, eu não fazia ideia, né? Que eu pudesse ser professora, que eu pudesse exercer esse ofício, né, da escolha do meu coração, e que eu me preparei, eu não caí de paraquedas também, não, eu escolhi fazer licenciatura, né, eu me preparei para isso, eu gosto de ensinar química, gosto muito de falar, você já sabe disso, né? A gente está com o horário marcado, se deixar, não embalada, né, as lives que eu faço de manhã também, todas elas têm o despertador, que eu falei, senão eu me perco ali, né? Inclusive a turma 9, que é essa turma que está com as inscrições abertas. Amanhã a gente tem a nossa primeira mentoria ao vivo. Né? Ela tem horário para começar e mais ou menos o horário para terminar, porque o negócio vai ali embalado, né? E nesse sentido de poder acompanhar os alunos, porque eu não escondo de ninguém, não é fácil. Principalmente se a pessoa tem uma restrição, tem algum medo, teve alguma experiência negativa, né? Eu já tive gente que falou assim comigo, eu só passei em química porque eu colei em todas as provas. Imagina falar isso com um professor, né? Eu fui professora de sala de aula, de ensino médio, de olho assim, tem umas colinhas que a gente deixa passar, mas tem umas que não dá, né? A pessoa leva o testamento e você fala, aí eu tô pecando aí, né? Se eu não
cutucar, né, a galera. Mas eu já trabalhei nesse sentido também. Também o curso já recebeu pessoas que são técnicos em química, que são químicos, colegas, né, formados e tudo, porque é isso, é uma forma de conhecer o óleo essencial, principalmente voltada para esse objetivo da pessoa desconstruir os mitos e ganhar essa autonomia, essa segurança, né, de falar assim, não, eu até consulto protocolos, olho, aprendo, mas eu tenho aquela liberdade de falar, não tem esse óleo, eu vou entrar com esse. Não, eu vou fazer uma sinergia, assim, assar. Eu não sabia as dúvidas que tinha sobre sinergia, você sabe, Fábio? As pessoas querem saber se, por exemplo, você pega o alecrim e pega a lavanda, se você coloca eles juntos, se anula, se some. Veja, é uma É, compreensão. Eu acho exato. curiosíssimo, né? Acho que eles Porque quase têm. a questão da matéria está ali afastada da química. Eu Só pensar nas moléculas, né? acho que as pessoas têm também um pouco aquele conceito de. Talvez fica com a cabeça muito presa naquela história do ácido e da base, né? Vai misturar porque tem efeito antagônico, vai ter uma reação química e vai virar uma outra coisa. E acho que isso vai acontecer com óleo essencial também, né? Sendo que a gente vai ter um outro viés aí por detrás, né, dessa junção, e não porque teve uma reação química ali, porque não tem reação química entre moléculas de óleo essencial, a gente tem interações, né, ou somas, ou anulações, aí vai depender de cada caso. Pois é, mas assim, a sensação que as pessoas têm do alecrim despertar e da lavanda, né, que foi o tema da aula de hoje, está disponível inclusive no canal, gente, Quimiquices da parte até segunda-feira, para vocês assistirem, né? Se as moléculas vão brigar. Por quê? Porque o alecrim desperta, a lavanda calma, então não daria certo. E é muita gente que chega falando isso. Você pode fazer sinergias e tal, mas só não vai misturar alecrim com lavanda. Por que não, gente? Então, nessa live, por exemplo, eu mostro 3 possibilidades de sinergias incríveis, justificando a partir das quimiquices, tanto do alecrim quanto da lavanda. E aí, para comprovar que não acontece nada de esquisito, eu mostro a lavanda spike, que tem lá as moléculas que a planta criou, A né? mãe natureza já fez a mistura, né? Se você quiser usar a mistura pronta, você vai pegar uma lavanda spike. Exatamente. Aí a gente vai aplicar onde tá tudo ali pronto. As mesmas indicações, né, que a gente vai construindo ali ao longo da aula. Então, quem quiser ver essa aula, ela foi gravada hoje de manhã, tá no YouTube, que Notícias da Parte. Está disponível até segunda-feira, né? Porque é uma aula densa, complexa, assim mesmo. Então, ela faz parte dessa maratona, né? Do pessoal que está entrando, né, para essa jornada das quimiquices, né? Acontece, Patrícia, que muitos óleos essenciais, como a lavanda, o alecrim, e aí a lista é grande, eles são óleos que são adaptogênicos, né? Eles atuam modulando vários genes ligados ao estresse. Então, tudo aquilo que está em hiperatividade ou está em baixa, ele vai estar entrando ali e vai estar equilibrando esses genes de alguma maneira. Óbvio que alguns compostos do alecrim, né, que são diferentes da lavanda verdadeira, vão ter alguns efeitos em alguns genes regulando um pouco mais para cima, outros da lavanda mais para baixo, ou vice-versa, mas a gente encontra aí numa lavanda spike, por exemplo, esse balanceamento. Então, acaba que no meio do caminho vai ter algo, um encontro em comum que vai ocorrer uma harmonia, né? E que para certas condições pode ser que seja muito mais interessante essa combinação do que um ou outro em separado. E aí é onde a pessoa tem que ter essa percepção, né? Tem que ter essa consciência, porque senão começa a ficar dando essas bugadas, né? De que uma coisa anula a outra, atrapalha, e na verdade, muitas vezes algumas associações podem até ser muito positivas, né? A gente tem estudos mostrando, tanto para alecrim quanto para lavanda, efeito anti-estresse, que acaba reduzindo liberação, por exemplo, de cortisol para ambos os olhos. Né? Então, se os dois conseguem ter esses mesmos efeitos, eles somados vão conseguir ter essa potencialidade aí combinada. Né? Exatamente. E também saber como usar, né, para chegar nesse ponto. Porque me chegou, o que era, gente?
quantas gotas a pessoa usava para tratar isso, isso, e aquilo. Na lista estava micose. Só que a pessoa estava me perguntando, chega de tudo no meu direct, no seu também deve chegar, né? Colocou na lista, perguntando o que colocava na cápsula, que tinha aprendido que o óleo essencial usado de maneira segura era na cápsula, então a pessoa pingava. Estava fazendo os protocolos sempre pingando na cápsula e colocando dentro. Eu falei, mas você vai tratar micose de unha? É, Pra dentro? tá cheio de. Falei, tem certeza? Confere com o seu professor. Porque eu acho, mas aí depois ela foi, perguntou, realmente foi perdeu, né, ali alguma informação, gravou a parte da cápsula, mas até essas questões, quer dizer, o alecrim realmente é estimulante, mas quando eu quero ele estimulante, eu vou fazer o que com ele? Eu vou virar garganta dentro 20 gotas de alecrim? Não, ele não vai fazer isso. Hoje a gente está na era de acharem que tudo para o óleo essencial resolver é via oral, e na verdade não é. Ontem, na minha aula de aromadermatologia, eu comentei com o pessoal, falei isso com eles: olha, o que vocês menos vão aprender comigo aqui é o uso interno de óleo essencial. É pele e inalação, pelo menos para esse tipo de assunto, né? Então, assim, entendendo da química e começando a entender essas vias, né, de possibilidade de utilização, acho que tem que entender também da doença, tem que entender do problema para poder dar um direcionamento mais adequado, porque senão acontece isso aí que você falou, né? Vai tratar de uma micose tomando e vai resolver como? Como vai chegar lá na unha, lá no pé? Não é muito mais eficiente colocar ali, né, a posição, tudo, mas é essa questão, quer dizer, o mesmo óleo essencial ele pode ter um efeito de abaixar o cortisol, mas ele também aumenta a acetilcolina no Tá? pré-frontal. Como que eu vou chegar nessa articulação? Como que eu vou escolher a via de uso, a forma de uso? Vou potencializar uma ação, potencializar outra, né? Então, essa construção que eu falo ainda que isso ainda depende muito dessa liberdade que a gente herdou da fitoterapia, de pegar, fazer, misturar, tentar, experimentar, né? Você falou mais cedo no começo da live, né, sobre a gente perder. Eu fui dessa geração que era só comprimido, era só xarope, era só medicamento. Né? Eu fui ganhar essa perspectiva de montar as minhas próprias sinergias, de montar os preparados para o meu autocuidado. Ou às vezes eu quero me divertir também, que esse uso gourmet eu amei, né? Aprender a fazer essas invenções, assim, eu gosto de fazer isso, né? Acho que faz parte também desse aguçado da química, né? Misturar as coisas na cozinha. Então, eu gosto disso. Mas eu ganhei essa autonomia sobre a minha visão de saúde e até de paciência de esperar as benditas viroses das crianças, porque eu ficava desesperada. E eu me sentia de mãos amarradas quando o médico falava. Eu lembro quando os meus filhos tiveram, o mais velho teve aquele pé, mão, boca, né? E ele não mamava mais, ele simplesmente parou de comer. Ele tinha uns 2 para 3 aninhos, ele era muito pequenininho. E ele ficou dias prostrado, assim, jogado no sofá, babando. E o médico virou para mim e falou assim: não tem o que fazer, tem que esperar o ciclo natural da doença. São dias de luta inglória. Inglória no sentido assim, que a gente vai perder essa luta. E eu me lembro do estresse, do desespero que eu ficava, que eu não conseguia dar comida para meu filho, eu não conseguia beber as coisas. Então, assim, foi horrível, uma experiência horrorosa. E, de repente, você chega na aromaterapia e começa a entender que naquele processo você tem formas de cuidar da criança. Então, várias mães eu já orientei depois, em relação à pé-mão-boca, a cuidar das feridas quando abre a ferida, a aliviar o desconforto do corpo, porque meu filho sentia muita dor de cabeça e muita dor no corpo, comum das viroses, né? Então, assim, como que alivia aquela condição? Você não está tratando a virose, assim, necessariamente, né? Então, não está fazendo um xaropão com óleo essencial e jogando garganta dentro de uma criança de 2, 3 anos, né? Mas só a possibilidade de eu poder aliviar, né, os cuidados paliativos, aí, de aliviar aquele desconforto do meu filho, me deu uma segurança enorme. E a partir disso, realmente, eu falei, gente, eu preciso ter mais autonomia sobre a minha saúde, né? Entender melhor os meus processos.
um dos nossos melhores remédios naturais, e que o Brasil tem demais, é a luz do sol. Né? E a gente fica ali negligenciando, não esquece, fica preso dentro de casa, né? No escritório, tudo, esquece que o processo de acordar e dormir, de ter exposição natural à luz do sol, vitamina D, aquilo tudo, ele é terapêutico, né? Isso sim, realmente é preventivo de uma série de questões, né? E como entrar aí com essa perspectiva dos óleos essenciais funcionando para essas múltiplas formas de cuidado além dos comprimidos, né? Então, eu não sou contra a ingestão de óleos essenciais, você sabe disso. Não sou contra, nunca serei, né? Mas realmente também é uma questão muito específica, né? Que precisa de um curso do Fábio, que não vai ser esse de aromadermatologia, já avisou que não é nesse momento, mas em breve a gente espera essa parte. Assim, é uma forma de uso extremamente importante, né? Mas ela tem as suas aplicações específicas, né? Não dá para poder tratar de uma micose na ponta da unha tomando óleo essencial, né? E aí cabe a cada situação uma forma de uso específica, né? E aí a ingestão, até alguém comentou aqui, né? Na região gastrointestinal ela é muito eficaz, ela ajuda muito em algumas condições endócrinas, né? Existem certos tipos de necessidades de imunoestimulação, algumas coisas que a gente utiliza, mas em muitos casos basta a própria inalação, o uso pela pele, que a gente já consegue ter o efeito que precisa do óleo, né? E aí eu vou comentar até um caso, né, da minha experiência. Quando eu comecei a dar aula lá por 1998, dali para frente pelos anos que foram vindo, eu fui a primeira pessoa no Brasil a falar de ingestão de óleo essencial. Fui até crucificado, execrado na época, né? Mas assim, eu não mandava ninguém sair bebendo óleo essencial a litros, que nem hoje em dia andam fazendo aí. Eu sempre fui muito responsável, sempre ensinei as dosagens, dei química com a turma, era tudo muito certinho, assim, nesses anos todos eu nunca tive um caso de alguém, de um aluno meu que se intoxicou ou intoxicou um paciente, nem problema com crianças, pelo menos quem passou pelas minhas mãos. E hoje a gente está numa realidade bem diferente, né? Mas eu percebi que os alunos, principalmente os que tinham vindo da escola inglesa, né, de outros professores, que muitas vezes tinham um certo pé atrás com relação à ingestão, essas pessoas quando chegavam na minha sala de aula, eu estou falando aí da pelos de 2005, 2008, 2010, quando eles ouviam falar de que podia ingerir óleo essencial e entravam numa sala de aula falando de química, de composto, disso, de como é que agia, de estudo científico, que isso era uma coisa que era carente nos cursos, eles ficavam tão entusiasmados que eu comecei a ficar preocupado, porque tinha gente que toda hora que vinha me perguntar quantas gotas que eu tomo. Gente, não é para tomar toda hora, a gente tem que saber exatamente qual que é a circunstância, tem coisas que não é para tomar, né? Vamos ficar menos entusiasmados com o uso oral, né? E pensar na doença e como chegar nela para poder ter maior efetividade. Não é a forma de uso que tem que ser o nosso estado de ânimo, né? De ficar entusiasmado, tem que ser a forma mais eficaz para atingir o alvo, que é o problema. E aí, assim, eu percebi que isso às vezes trazia até frustração, porque a pessoa queria sair bebendo, tem uma turma que é meio doida. Mas hoje em dia eu vejo que isso voltou, só que voltou de uma maneira complicada, porque naquela época dos meus cursos, 10 anos atrás, naquele período que eu estava dando aula, a gente falava era de 3 gotas, às vezes uma gota, dependendo da doença, do problema, e mesmo que alguém entusiasmasse e tomasse indevidamente, a pessoa não ia parar no pronto-socorro. Agora a gente está vendo pessoas aí indicando tomar 30 gotas por dose única. Então, aí já passa a ser uma preocupação, porque se já não tem orientação e ainda por cima tem um pessoal meio doidinho, pior fica a situação, né? Então, é mais ou menos, acho que essa a fase que a gente está passando, né? Que precisa de muito bom senso também por parte das pessoas. Aí a gente cai naquela primeira misconception, né? Naquela primeira concepção alternativa. O que é natural não faz mal? Não, o que é natural pode fazer mal, pode ser terapêutico, né? E o que também não é natural também pode fazer mal, mas também pode ser terapêutico, né? A gente fala muito assim, hoje falei da cânfora, né? Do alecrim, da ação dela, que é comum, né? Para dores, para
aromas que você encontra na farmácia, mas ali o povo não usa óleo essencial, porque a cânfora sintética é muito barata para a indústria, muito fácil. Só que a gente quer a de original. Por isso que a gente vai preferir preparar as nossas próprias formulações. Mas está mais do que comprovado ali, né? A ação comum, né, do óleo de cânfora. Fábia, eu sumi. Para a minha tela aqui, o Fábio sumiu. Voltou. Você sumiu para mim também. Será que você voltou? Alô? Aí depois na gravação que nós vamos ver quem foi que sumiu. Bom, você está embaçado aqui, mas enfim, alguém, alguma internet bugou em algum canto. Deu um pipoco aí, né? Para caminhar, né? Eu acredito que não teria livros tão importantes na área se não fosse um assunto tão relevante, né? E hoje na Editora Lazo a gente tem 3 dedicados exclusivamente à química, né? Que é o livro da doutora Adriana, um grande orgulho, né? Essa é uma produção brasileira. O livro da Sue Clark, que eu acabei de mostrar, já está aqui atrás. E agora o da Joy Bauhaus, né? Que também é química, e a capa brasileira, como sempre, né, ficou mais bonita, essa é a versão original. Então já tem gente que vai receber muito em breve, né, o livro da doutora Joy. E essa turma, inclusive, essa turma 9 de Quimiquices, eu vou dar de presente para as minhas alunas. Eu falo minhas alunas, porque a maioria que entra são moças, né? São as minhas alunas. Eu vou dar de presente a escolha delas, ou o livro da Sui, ou o livro da Joy, como incentivo mesmo. Né? E elas me perguntam assim, é pré-requisito? Não, é pré-requisito. A gente vai acompanhar o livro? Não, também não. Quimiquices é diferente. É outra coisa, né? Uhum. Mas um dos objetivos realmente de Quimiquices é que as pessoas consigam fazer boas escolhas, não só de óleos essenciais, mas da própria jornada, da própria trajetória. Ser um trampolim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para a área da cosmética, eu vou atender, não, eu vou cuidar da minha família, da minha casa, eu vou fazendo outras coisas, eu vou fazer um curso disso, um curso daquilo, porque dá realmente aquela conexão, aquela liga, né, das informações. Várias pessoas falam assim, nossa, eu devia ter feito esse curso antes, que agora eu entendi. Realmente de que esses também são óculos. A pessoa coloca, né, É? e enxerga a partir dele, né, a forma de ver a partir dele. Então, agradeço muito a sua oportunidade, é sempre uma alegria, um privilégio mesmo poder conversar com você sobre química, sobre quimiquice, trazer para as pessoas essa perspectiva, essa possibilidade, né? Assim, eu sei que dá medo às vezes, é uma sensação estranha, né? Porque, igual eu falei, né? Vocês não conhecem outros químicos simpáticos igual eu. Tô meio descabelada aí também, né? Também não sou muito normal. Mas aquele estereótipo assustador, né? Aquela ideia do químico estranho ou que fala de maneira incompreensível. Várias pessoas já falam assim comigo, a sensação que eu tenho é que se eu não aprendi até hoje, não é agora que eu vou conseguir aprender. Fala No, isso no, muito. no Halloween você posta um vídeo do químico assustador com cabelo desgrenhado assim pra cima. Pois é, aí fala de gente doida, por que a pessoa vê isso mesmo, né? E realmente, assim, a ideia, né, de quimiquices é que vocês não só superem essa percepção, esse medo, mas que também aquilo seja prático, palpável, né, que faça diferença nas escolhas de vocês. Né? Eu não venho com fórmula mágica, eu não venho com a última panaceia do universo, eu venho trazendo ali o que a gente precisa para realmente ter autonomia, para ter confiança, para ter segurança, para ter plausibilidade, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço infinitamente, Fábia, né? O incentivo de sempre, né? E que a gente possa ir, Agradeço. né, para traçar essa jornada perfumosa, né? Químico-aromática, se a gente pode dizer.